Como os irmãos já sabem, nós estamos falando sobre um tema. O tema que nós temos falado é sobre intimidação, né? Então, por que nós estamos falando sobre intimidação? Nós estamos falando sobre intimidação porque no tema anterior, nós falamos sobre os... Como é que chama? Improváveis. Você entendeu já que Deus usa os improváveis. É esse tipo de gente que Deus usa. Né? Não vou voltar lá atrás, mas nós aprendemos sobre Raabe, que era uma prostituta. Falamos um pouco sobre Maria Madalena. Falamos um pouco... Não falamos mais... Na nossa imagem lá tinha Davi, que era um pequenininho que derrotou Golias. Falamos sobre Gideão. Tudo gente inapropriada. Gente que, aos nossos ver, não poderia ser usada porque elas não tinham os pré-requisitos que eu acho que alguém deve ter para ser usado por Deus. Então foram exatamente esses que Deus escolheu. Paulo, que antes de ser o apóstolo que nós conhecemos, era um assassino e assim por diante. Bom, agora que você sabe que você é um improvável e Deus usa os improváveis, agora tem a página 2. A página 2 é o seguinte: Satanás vai usar pessoas para te intimidar, para que você não acredite que você pode ser usado. Então você se intimida, você se recolhe, você recua porque você tem medo, insegurança. E eu quero mostrar isso para você na Bíblia, né? Lá em Mateus, vou fazer um resumão para você aqui do livro de Mateus. Vou explicar para você do capítulo 1 ao capítulo 10, mas muito rápido. No capítulo 1 de Mateus, tem a linhagem de Jesus. Desde o início de todas as coisas lá, ou melhor, do início não, mas desde Abraão, Isaac e Jacó, até chegar em Jesus. No capítulo 2, a Bíblia fala sobre o nascimento de Jesus e a perseguição que Jesus sofreu ainda no ventre da mãe dele. No capítulo 3, fala sobre o batismo de Jesus, né, que João batizou Jesus. No capítulo 4, quando Jesus é tentado no deserto, lembra disso? Ele é batizado, ele sobe ao deserto, fica 40 dias de jejum. Nesse período de 40 dias, a Bíblia diz que o inimigo veio tentá-lo por 3 vezes. E as 3 vezes a Bíblia mostra para nós que Jesus teve vitória, porque ele usou a palavra para responder contra Satanás. Nesse mesmo capítulo 4, é o capítulo que Jesus escolhe os discípulos. Né? Então ele seleciona alguns discípulos, ele não escolhe todos nesse capítulo, mas ele já seleciona alguns discípulos. E também é interessante o capítulo 5, 6 e 7. O capítulo 5, 6 e 7, eu não sei se você já ouviu, mas ele fala do Sermão do Monte. Quem já ouviu isso? Ou Sermão da Montanha, Sermão do Monte. Esse Sermão do Monte ele pega os discípulos que ele tinha escolhido, sobe para um monte, e lá no monte ele fala sobre os valores do reino dele, que não são os valores da terra, não eram os valores dos judeus daquela época. Então ele recolhe os discípulos e fica com os discípulos por um período, e nesse período ele fala os valores do reino que ele está vindo para estabelecer. Havia uma pequena confusão em alguns discípulos, inclusive esse foi o motivo por que Judas entregou Jesus, que quando Jesus falava sobre estabelecer o reino, eles achavam que Jesus iria estabelecer o reino terreno. Como Jerusalém os israelitas todos eram subordinados aos romanos, então eles achavam o seguinte: quando Jesus dizia que ele era o rei dos judeus e que ele iria estabelecer o reino dele, o que os judeus pensavam? Que Jesus vai vir com a mão de ferro, com cedro, estabelecer o governo de Jerusalém ali, e ele vai ser rei, e os romanos vão perder o governo que eles tinham. Então Judas, quando entrega Jesus, ele não entrega Jesus cheio de raiva. Ele entrega Jesus aos romanos, esperando que quando Jesus fosse acuado, ele se estabelecesse, falasse: acabou a palhaçada. Agora eu vou virar rei de verdade. Vou matar todo mundo aqui dos romanos e vai acabar com esse negócio. Quando Judas vê que Jesus se submete e é levado como um cordeiro, ele até se assusta.
Um dos motivos por que ele se suicida é porque ele se decepciona, porque ele esperava que Jesus levantasse as mãos e acabasse com essa história. Então, esses 3 capítulos, 5, 6 e 7 de Mateus, é Jesus estabelecendo os valores do reino que ele está para estabelecer. Mas o reino que ele está para estabelecer não é um reino terreno, é um reino espiritual. Então, nesse período dos 3 capítulos, Jesus fala sobre as bem-aventuranças. Já ouviu as bem-aventuranças? Bem-aventurado aquele que não viu e creu, bem-aventurado. Tem umas 9, 10 bem-aventuranças. Está lá no capítulo 5. Também no capítulo 5, 6 e 7, ele fala aquele versículo que você já deve ter ouvido falar, sobre sal e luz da terra, que você é sal e luz. Então, ele está falando isso para os discípulos. Olha, você é sal e luz da terra. É interessante porque naquela época não tinha banheiro. Hoje tem banheiro químico em qualquer lugar, você, né, tem banheiro em todo lugar. Uma pessoa que mora na rua, pode aumentar um pouquinho o volume, senão a minha voz acaba. Não tanto. Se um andarilho precisar de usar o banheiro, ele vai no Parque Cachoeira, tem banheiro lá. Naquela época não tinha banheiro. Então as pessoas, elas faziam em alguns lugares, por exemplo, na terra. Então eles abriam um buraco, fazia as necessidades, depois ele pegava esse mesmo sal, lembra que Jesus falou, você é sal da terra, eles andavam com um pouco de sal, esse sal, que era um sal grosso, ele jogava por cima das fezes e tampava com terra, para que o sal funcione como um antibactericida da terra, porque eles viviam da terra. Então Jesus está ensinando, instruindo os discípulos, olha, você é sal, você é a diferença, você vai estar aí, ó, nesse mundo sujo, cheio de fezes, você vai ser o agente antibactericida nesse mundo. Olha que legal. Está vendo a ilustração que Jesus fala? Jesus também no capítulo 5, 6 e 7 fala sobre adultério, sobre divórcio, sobre vingança. Ele fala sobre oferta, sobre investir no reino. Quando você ofertar, dê com a mão direita, mas não informe a mão esquerda que você está dando. Quando você for dar uma esmola, não grita em voz alta para que todo mundo saiba que você está dando uma esmola. Então ele ensina as leis sobre isso, ele ensina sobre a oração modelo, que é o Pai Nosso. Lembra do Pai Nosso? Também está aqui no Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7. Ele ensina sobre jejum. Ele fala, quando você jejuar, não sai de dentro da sua casa com o cabelo tudo bagunçado, com a barba feia e com a cara caída para todo mundo achar que você está jejuando. Quando você jejuar, você jejua, mas não fala para ninguém, porque é um tempo entre você e Deus. Então, nesses 3 capítulos do Sermão do Monte, Jesus passa os valores dele para os discípulos que caminham com ele. Tudo bem, gente? Estou dando um resumão aqui para você. Aí, no capítulo 8 e 9, é interessante porque é um momento que acontece muitas curas. Por quê? Porque Jesus instruiu os discípulos no Sermão do Monte. Agora, no capítulo 8 e 9, Jesus põe em prática o que ele ensinou. Então, só no capítulo 8 e 9, a Bíblia fala sobre a cura de um leproso. Assim que Jesus desce do monte, lá no capítulo 8, pode olhar o comecinho do capítulo 8, aí, versículo 1. Jesus desceu do monte e já apareceu um leproso. E Jesus cura o leproso. A Bíblia fala também no capítulo 8 e 9 que Jesus cura o servo de um centurião. Era um soldado romano daquela época. Também no capítulo 8 e 9, Jesus fala sobre... A Bíblia fala que Jesus acalmou o mar. Lembra do mar? Mar agitado, os discípulos, aquela loucura, tempestade, o mar revolto. Jesus acalma. De lá de cima do monte ele vem andando. Os discípulos ficam apavorados, achando que é um fantasma. E Jesus entra para dentro do barco e acalma a tempestade. Nesse mesmo período que ele está no mar, ele atravessa o mar e vai até uma cidade chamada Gadara. Lá em Gadara tem um homem que está endemoniado e vive endemoniado. Ele é conhecido na Bíblia como endemoniado de Gadareno. Gadareno porque ele morava em Gadara. E a Bíblia diz também que Jesus curou ele, libertou ele. Talita, uma menina, na verdade
O nome dela nem é Talita. Talita significa menina. Ela é filha de Jairo, tinha morrido, né? Estava morta e Jesus ressuscita essa menina. Né? Então, isso tudo que eu falei está do capítulo 9 para trás. Tá certo? Agora começa o capítulo 10. Abre a sua Bíblia no capítulo 10, que aí esse capítulo eu quero ler para você, porque é o capítulo que Jesus envia os 12 discípulos. Você sabe que a partir do momento que você entrega a vida para Jesus, você se torna um discípulo de Jesus. Você se torna um filho. Os meus filhos são meus primeiros discípulos. Então eu sou filho de Deus, eu sou discípulo dele. Então a Bíblia mostra aqui no capítulo 10, se você tiver uma Bíblia assim de papel, você vai ver que tem um nome, um subtítulo aí em negrito. O subtítulo da minha versão aqui diz assim: Jesus envia os 12. Por que ele envia os 12 discípulos nesse momento? Porque ele já ensinou lá no Sermão do Monte. Jesus foi batizado, subiu para o deserto, junto com os discípulos. Foi batizado, subiu ao deserto, desceu, escolheu os discípulos. Junto com os discípulos ele fica no capítulo 5, 6 e 7 ensinando eles. No capítulo 8 e 9 ele mostra como faz. E no capítulo 10 ele envia. Ó, você já viu como é que é. Agora vai fazer o que eu fiz. Nós estamos juntos. Mas aonde você for, você é meu discípulo. Faz tudo que eu te mostrei como é que faz. Aí agora é o capítulo 10 que eu quero ler para você, que é exatamente o que nós vamos falar aqui, mas eu quero ler desde o começo. Fala assim: chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes, você viu aqui, ó, todas as doenças e enfermidades, todas. Ele deu autoridade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Aí eu não vou ler, vou pular, depois você lê. No versículo 5, Jesus enviou os 12 com a seguinte instrução: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Então os 12 discípulos deveriam pregar só para os judeus. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem. 2 pontos. Qual que é a mensagem que eles devem pregar? O reino do céu está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não leve nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalho é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado em que entrarem, procure alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Isso aqui mostra que Jesus ensina os discípulos, inclusive, a ser educado. Quando você chegar na casa de alguém, dê bom dia, boa tarde, boa noite, tenha um sorriso, diga shalom. Naquela época o bom dia nosso era o shalom. Então eles diziam shalom um para o outro, que era o hábito do costume dos judeus. Né? Algumas pessoas perguntaram para mim um tempo atrás: vocês não cumprimentam com a paz de Deus, né? A paz do Senhor? Né? A gente cumprimenta, mas assim, esse hábito era um hábito dos judeus. Quando eles encontravam, eles falavam shalom. Nós, quando nos encontramos, falamos o quê? Bom dia, oi. Tá? Então, só para você não achar que a gente não é crente, tá, gente? Você pode, se você tem o hábito, falar paz do Senhor, irmão, tudo bom? Tudo bom. Mas é um hábito copiado dos judeus. Então, você não tem a obrigação de ter que cumprimentar assim, tá bom? Sobretudo, quando você cumprimentar, cumprimenta a paz do Senhor, né? Não a paz de Deus, porque nós já estamos na nova aliança. O Senhor dessa paz não é mais Deus, é Jesus. Amém? Então, diz assim no 12, ao entrarem na casa, saúdem-na. No 13, se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacuda a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu lhes digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra são 2 cidades que foram destruídas, tá? Porque o pecado daquelas 2 cidades subiram até o Senhor e eram pecados terríveis. Lá em Gênesis, no comecinho da Bíblia.
Então a Bíblia diz assim que aqueles que não te receberem, o Senhor vai tratar com mais rigorosidade do que essas duas cidades. No versículo 16, eu o estou enviando como ovelhas entre os lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Olha que interessante esse texto aqui. Jesus fala para os discípulos, olha, vocês já viram tudo, eu batizei, eu fiz o jejum, escolhi vocês, ensinei vocês durante 3 capítulos. É lógico que ele não falou os 3 capítulos, né? Ensinei vocês durante um tempo no chamado Sermão da Montanha. Quando nós descemos, eu mostrei como que deve ser feito. Agora que você já tem a parte teórica e você já tem a parte prática, vai fazer isso que você viu. É isso que Jesus está falando. Aí Jesus prepara eles. Olha, vai, mas lembre-se, eu estou enviando vocês como ovelhas ao matadouro. Quer dizer, vai haver perseguição, vai haver chateação, vai haver angústia, tudo isso pode acontecer. Sejam espertos, astutos, como as serpentes, e sejam, qual que é a outra palavra? Sem malícia, como a pomba. Então é uma dica que Jesus dá para os discípulos. Olha, você tem que ser esperto como a serpente é astuta, não dá bobeira. Você sabe que Jesus, quando percebia, tem um texto que diz assim, que Jesus percebeu no Espírito que aqueles homens estavam empurrando ele para um precipício, ele desapareceu. Sumiu. Eles ficaram procurando Jesus e ninguém achava Jesus. Você sabe que você tem que ser esperto. Você está percebendo que o ambiente que você está não está de acordo com aquilo que o Senhor tem preparado para você, some, desaparece. Você trabalha numa empresa que os caras começaram a falar sobre pornografia, você tem que ser esperto, astuto, sai de perto. Você está percebendo que no ambiente de trabalho tem um rapaz a fim de você, tem uma moça a fim de você, você é casado, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, seja astuto, sai de perto. Por quê? Porque com a tentação você foge. Você milita, você resiste a Satanás, não à tentação. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Para o diabo fugir de você, você não tem que fugir dele, você tem que resistir. E como que você resiste? Com a palavra de Deus. Mas com a tentação você resiste, com a tentação você foge, porque você não dá conta. Está entendendo? Você não vai aguentar. Você tem problema com bebida alcoólica? Quando você era do mundo, você gostava de tomar umas e outras? Então, quando você estiver numa festa de aniversário, que você perceber que os seus amigos, seus irmãos, seu pai, abrem uma latinha de cerveja e eles começam a beber, e aquilo vai dando água na boca, sabe o que você tem que fazer? Ir embora. Inventa uma dor de barriga, belisca seu filho, fala aí, ó, não para de chorar, tem que ir embora, ó. Mas não dá bobeira. Por quê? Porque com a tentação você foge. Tem que ser astuto, como a serpente. E sem malícia, como a pomba. Olha que interessante. O grande problema é que a hora de você ser sem malícia, você quer ser como a serpente. E na hora de você ser como astuto, como a serpente, você é como a pomba. Ah, não percebi. Quando eu vi, ela sentou no meu colo. É? Nossa, eu lembro. Não, deixa. Vamos passar. Pula, pula, pula. Então, esse deve ser... essa é a dica que Jesus dá. É interessante que ele dá uma dica para os discípulos. Ó, seja serpente e pomba. Veja bem a hora que você vai ser cada um. Não vai ser serpente na hora de ser pomba. E não vai ser pomba na hora de ser serpente. Aí ele continua, que é exatamente onde eu quero ficar com você aqui. O versículo 17. Tenha cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Sinagogas deles eram as igrejas deles. Versículo 18. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhas a eles e aos gentios. E no versículo 21 agora. O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Aqui tem três pontos da intimidação
que os 12 discípulos sofreriam? 3 pontos. O primeiro ponto é no versículo 17. Olha, os homens te levarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas. Essa intimidação é a intimidação de quem? Dos religiosos. Os discípulos de Jesus seriam intimidados por quem? Pelos religiosos da época. No versículo 18, fala assim que por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis. Segundo tipo de gente que vai intimidar os discípulos. Gente poderosa. O sistema do mundo. Porque os governantes era quem regia o sistema. Os reis era quem regia o sistema. Então os discípulos serão intimidados pelos religiosos e serão intimidados também pelos poderosos. E por último, no versículo 21, o irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o seu filho. Filhos rebelarão contra os seus pais, e os pais contra os seus filhos. Terceiro tipo de intimidação, contra a família. Bom, eu citei esses 3, mas hoje eu não vou falar dos 3. Eu quero falar hoje só sobre a intimidação dos religiosos, que é no versículo 17. A semana que vem eu vou falar sobre o versículo 18, que é a intimidação do sistema que você vive. E no versículo 21 eu vou falar, e domingo que vem eu vou falar também sobre a intimidação que você pode sofrer na sua família. Mas hoje eu quero falar só sobre a intimidação que você vai sofrer contra os religiosos. Você sabe que nós temos um grande problema, porque nós achamos muitas vezes que a religião tem poder de me aproximar ao Senhor. Então eu acho que eu tenho que fazer coisas, obras, para mim me aproximar do Senhor. É isso que a religião faz. A religião é uma grande maldição. Por que a religião é uma grande maldição? Porque é a tentativa do homem de fazer coisas, de elaborar sistemas, de fazer um jeito para se aproximar de Deus. Está entendendo? Então, essas coisas que os homens fazem para se aproximar de Deus é o quê? Roupas. Então eu tenho que ter a roupa A, B ou C para me aproximar de Deus. Tem igrejas, religiões que a pessoa não pode nem dormir de pijama, de roupas íntimas. Por quê? Porque tem que dormir a caráter caso Jesus volte para levar os seus. Aí como é que vai subir só de samba canção? Né? Vai dar problema. Então, isso tudo é a religião que diz. A religião diz que existe hora e momento para você orar e falar com Deus. Então, eu estou indo, você sai da sua casa, a religião diz para você que você está saindo da sua casa para ir para a casa de Deus. Estou indo para a casa de Deus. É uma bênção estar na casa de Deus. Isso aqui não é a casa de Deus, não. Isso aqui é a casa de Fátima, que é a dona daqui, ó. Isso aqui tudo chama assim casa de Fátima. Por quê? Porque a dona disso aqui chama Fátima. A casa de Deus chama Bruno. A casa de Deus chama Cassi. A casa de Deus chama Luiz Carlos. A casa de Deus chama Tiago. A casa de Deus chama Fran. Então, você não sai da sua casa para ir para a casa de Deus. A casa de Deus sai da sua casa para vir relacionar com outras casas de Deus. É lógico que fica complicado, você não vai falar isso, né? Então você fala assim, estou indo para a igreja. Tá bom, serve. Mas ainda assim, não é isso. Por quê? Porque você é a igreja. Não é aqui a igreja. Você sabe que existe pessoas que acham que tem que vir aqui para orar. Ah, pastor, eu não gosto muito do casarão porque fica fechado, a igreja fica fechada assim, a gente não pode orar. Mas por que você tem que orar aqui? Você pode orar na sua casa. Você pode orar na sua cama, você pode orar no seu banheiro, você pode orar andando na rua, você pode orar dentro do seu carro. Mas a religião diz que você tem um lugar para orar, tem um lugar para cantar louvores. Isso tudo é a religião, tentando fazer coisas para ser aceito por Deus. Então, eu preciso pagar a minha, como é que fala? Promessa.
e acende vela, e vai vela embora, e acende vela de novo, e vai vela, e paga penitências, né? Então fica séculos não, né? Fica anos sem fazer tal coisa. Ah, eu não tô tomando refrigerante. Ai, ó, tem água na boca. Ai, meu Deus do céu, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Sabe mesmo, sabe que você é um tonto. Você acha que Deus está lá olhando para você e falando, ah, Fábio, não está tomando coca, né? Toma aí a sua bênção. Por causa de coca, Deus vai dar bênção? Que Deus é esse que você serve? Ai, ó, doce, sem comer doce. Ah, meu Deus, uma dor de cabeça, vontade de comer um bis. E por que não come? Não. Oh, Deus vai me abençoar aqui, ó. Então Deus não vai te dar que você não come bis. Olha, tem fundamento isso? Fala para mim, gente. Tem fundamento? Não faz o menor sentido Deus te dar alguma coisa porque você deixou de comer bis. O jejum não tem esse propósito. O jejum é um tempo que eu separo para me alimentar do Espírito e por conta disso eu acabo não comendo. Então eu venho de manhã cedo para cá, orar. Chega aqui de manhã, eu estou aqui orando, estou lendo a Bíblia, emendo com a aula, eu nem lembro de tomar café, muitas vezes. Já teve dias de a coisa tá tão boa que os seminaristas vão embora e eu fico aqui lendo e vou almoçar 3 da tarde. Eu deixei de comer, não deixei? Mas eu deixei de comer por quê? Porque eu estou me alimentando do Espírito. Se você trabalha numa empresa e quer fazer jejum, sabe o que você faz? Na hora do seu almoço, você não almoça e vai ler a Bíblia, vai entrar no carro, liga o som, ora, você se alimenta do Espírito. Esse é o propósito do jejum. Mas as pessoas pegam o jejum e fazem um amuleto. Eu vou raspar a cabeça o ano inteiro. Então Deus vai dar que você é careca. Careca Deus dá. Não, eu o ano inteiro não vou cortar o cabelo. Então você vai receber também, porque Deus gosta dos cabeludos também. Tá entendendo? Olha, não é esse o propósito. Isso tudo é religião. E muitas vezes a gente acha que só tem isso na igreja católica. Não, tem um monte disso na igreja de crente também. Que é a tentativa do homem de agradar a Deus. É poder justificar. Viu meu carro ali? Carro bom, né? Mas fiquei 2 anos sem tomar coca. Aí a pessoa fala, só isso? E ganha um carro assim? Então, se eu ficar sem comer e sem beber, eu vou ganhar o quê? A cidade toda de Araucária? Você é dono de um helicóptero? Por quê? Porque a religião diz isso. Aí, quando você entende que você não precisa da religião, sabe o que vai acontecer? Os religiosos começam a te perseguir. Aí eles começam a dizer, Pamela cortou o cabelo, né? Eu vi. Arrancou as pontinhas. Jeová tá vendo. E a dona Vera Lúcia, cabelo vermelho? Que isso? Não, tá errado, não vai receber bênção nenhuma. Você sabe que eu estava conversando com uma moça há um mês e meio atrás. Ela era aqui do Casarão, mudou para uma cidade um pouco mais distante, não deu mais para vir. Né? Ontem mesmo eu falei com ela e com o marido. Ela falou assim que ela fazia parte de uma igreja e ela ia num domingo cantar aqui. E ela chegou, vestido tal. A hora que ela foi subir, aí a pastora chegou e falou, não. Hoje você não vai cantar. Por quê, irmã? Olha seu vestido. Saia, sei lá. É vermelho. Para subir, é só preto. Você pode ficar recebendo as pessoas na porta. Quer dizer, a cor do vestido diz a função que ela pode assumir na igreja. Vestido vermelho, porta. Vestido preto, canta. Vermelho é a cor do sangue de Jesus? Não era melhor? Então cantar. Mas você está entendendo que a coisa é definida com base no mundo natural. Isso é o quê? Religião. A religião diz para você que você precisa fazer coisas, conquistar coisas, para daí Deus ver o quanto você é esforçado e te abençoar ainda mais. Mas não é assim que funciona. O Senhor não quer que você faça coisas para ser abençoado. Você é abençoado só porque você entende que você é filho. E
A Bíblia diz, Jesus fala para os discípulos, vocês serão, ele não usa essa palavra, eu que estou pondo, mas vocês serão intimidados pelos religiosos. E eles te levarão para a sinagoga para te bater, te questionar, para te humilhar. Então, eu quero dizer uma coisa para você. Você não é uma pessoa que está debaixo da religião. A religião não pode te dizer o que você faz ou o que você não faz. Você sabe, nós temos os 10 seminaristas aqui. É uma benção esses seminaristas. Né? Amém? Quem ama os seminaristas? Seminarista é uma benção. Inclusive, eles vão vender espetinho aí. Porque a arrecadação está baixa e eles vão ter que vender espetinho, senão não vão comer. Cada um deles paga R$950 por mês. Para dormir, comer, estudar, tudo isso aí. Água, luz, aluguel, alimentação, que é um distúrbio alimentar o negócio. É uma loucura, é uma loucura, é uma loucura. Né, Cássia? A Cássia fez um almoço lá, ela me ligou, falou, pastor, preciso de reforço, manda arroz. Aí, vira e mexe, eles vêm perguntar para mim, para a pastora Bruna, se pode fazer tal coisa. Eu posso, não sei o quê? Eu posso, o tempo inteiro eles querem saber se pode ou se não pode, se é pecado ou não é pecado. Você sabe que esse é o caminho que todo homem vai. Pode ou não pode? É permitido pela igreja ou não é permitido pela igreja? É pecado ou não é pecado? Não é assim? O tempo inteiro o homem quer saber o quê? É pecado ou não é pecado? Ouvi Daniel. Pastor, eu amo o Fábio Júnior. É pecado ou não é pecado? O tempo inteiro. Ah, pastor, teve um churrasco. Eu tomei uma Kaiser. É pecado ou não é pecado? Não é assim? O povo quer saber se é pecado ou não é pecado. Qual é a visão da igreja sobre isso? Eu falei, a visão da igreja é essa aqui, ó, que está em você aí, ó. Porque você é a igreja. Mas a gente quer saber o tempo inteiro se pode ou não pode, se é pecado ou não é pecado. Sabe por que você quer o tempo inteiro ter essa resposta? Porque quando Adão e Eva pecou, ele comeu da árvore do conhecimento. Então o tempo inteiro você quer ter conhecimento entre o bem e o mal. O posso ou não posso, o pecado ou não pecado. Mas a vontade de Deus era que o homem comesse do quê? Da árvore da vida. A árvore da vida está posta até hoje para nós. Eu nunca vou falar para você o que você pode e o que você não pode fazer. Por quê? Porque isso é a religião, isso é a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal não é a árvore do conhecimento só do mal. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela não é toda ruim, mas ela te leva para a morte. A religião faz bons cidadãos. Tá entendendo? Bom cidadão. O cara é um bom cidadão, ele não fura semáforo, ele não corta fila no banco. Ele fala bom dia, boa tarde, boa noite. Ele fala por favor, ele é gentil. Ele é gente boa, ele cuida dos filhos. Ele cuida da esposa. Ele não toma bebida alcoólica na frente das crianças, não fala palavrão. Agora me fala uma coisa, Deus morreu na cruz só para você ser um bom cidadão? Não. O Senhor morreu na cruz para você ser filho e poder participar da herança. Mas filho não come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Filho come da árvore da vida. Portanto, Paulo diz assim, tudo o que você precisa saber já está em você. Tudo. O problema é que quando as pessoas fazem pergunta, ela quer o quê? Um álibi. É ou não é? Pastor, eu posso tomar uma cerveja? Aí o pastor cai nessa fria e fala, pode, irmão. Aí o irmão vai para a festa. Ele já vai livre. Ele fala, pastor liberou? Chega lá, a primeira coisa que ele faz é, a esposa olha. Que isso? Você não da igreja? Que isso? O pastor deixou. É assim ou não é? Pastor liberou, falei com ele agora. Não é assim, não.
A mulher, meu Deus do céu, que os parentes vão dizer, pai, chega lá, ele se cresce, o pastor falou que pode. Portanto, você quer saber se pode tomar cerveja? A resposta está dentro de você. Amém ou não amém? Tá dentro de... Quer tomar um vinho? Está dentro de você. Por quê? Porque você é a igreja. O Senhor habita em você. Nem um líder de célula, nem pastor nenhum, nem presbítero nenhum, nem nada disso pode virar guru na vida de ninguém. Porque senão, qualquer dor de barriga, o que você vai fazer? Preciso falar com o pastor, preciso falar com o pastor, preciso falar com o pastor. Preciso falar com o líder. Aí o líder não liga, o que você vai falar? Eu não sei para que tem líder, não liga. Não liga pra gente. Não é assim? Não liga pra gente. Aí, ó, tá vendo? Passa por mim e me cumprimenta, mas aqui, ó, queria que ele estivesse aqui agora. Na hora da briga, a pessoa não quer que o líder esteja na hora que tá comendo o bolo. Queria que o líder estivesse aqui agora, para ele saber quem é você. A mulher falando, ó, para ele saber quem é você, Faustão. Você é o sem vergonha. Eu quero... É assim ou não é? É assim ou não é? É desse jeito. Líder de célula não é guru na sua vida, falar, ó, deixa eu virar uma carta aqui. Já viu esse negócio de virar carta? Deixa eu virar uma carta aí. Não sei se você já foi em tarô, mas é desse jeito. Eu nunca fui também não, mas eu sei. Vira assim a carta, parece uma morte. O outro fala assim, meu Deus, uma morte. Aí a mulher fala, não. Isso aqui é o recomeço. Aí aparece um gatinho, o cara fala, um gatinho. Fala, então, isso aqui é a morte. É desse jeito. Tarô é desse jeito. O cara nunca sabe porque vem tudo do guru. Aí você fala assim, ó, rebentei essa semana, trouxe flor. Aí o líder fala, flor? Você não tá precisando pagar a conta de água, não? Aí você fala, eu errei. Ah, meu Deus do céu. Não é? Por quê? Porque você não precisa de guru na sua vida. Você precisa de Deus na sua vida. Você precisa entender que você é a igreja. Eu não preciso ficar falando para você que você tem que vir de gravata ou não. Domingo passado um visitante veio aqui, um garoto. Querido ele, né? Me achou pelo Instagram. Eu estou gravando uns vídeos. Você vê os vídeos aí, as pílulas? Então, estou gravando, ele viu. Veio 2 pessoas já por causa disso domingo passado. Olha que bênção. Esse é o propósito. Aí ele veio de gravata, sentou aqui no lugar do Fábio. Aí eu virei e falei, nossa, que coisa. Aí no final eu falei, você anda assim sempre? Ele falou, não, pastor, eu ando de boné. Ele falou assim, aba reta e skate. Eu falei, mas por que você veio assim? Ele falou, porque é a igreja. Eu falei, então você está proibido de vir assim. Primeiro porque você me desmoraliza. Olha aqui, eu tava, né? Falei, fica ruim pra mim, filho. Faz favor, vem de aba reta domingo. Mas isso é o que? A religião. Um menino de 17, 18 anos parece um velho de 60. Tudo duro. Aquela ombreira aqui. Falei, meu Cristo do céu, uma gravata, parece uma língua. Adora a Deus, levanta aquele terno todo, aquela coisa esquisita. Eu falei, não, você é livre, filho. O Senhor não está nem vendo a roupa que você está. Porque quando Ele olha, Ele vê lá dentro. Está entendendo? Então, eu quero dizer para você que a religião é um grande problema. Abre a sua Bíblia lá em Efésios 2. Eu amo os textos de Efésios. Nós falamos aqui sobre Efésios o ano passado, né? Os 6 capítulos, foi uma bênção. Efésios, coloca aí para mim, irmãos, Efésios 2, versículo do 4 ao 10. Os irmãos encontraram aí? Do 4 ao 10. Aí. Vamos ver se está igual o meu aqui. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Então foi dado vida para você enquanto você ainda estava morto nas transgressões. E essa morte veio por intermédio de Cristo. Aí ele continua aqui. Pela graça vocês são salvos. Pela graça, não é pela lei, não é como recompensa.
Não é pelas obras, você é salvo pela graça. A salvação é um presente. Ó, já estou entrando na resposta que eu falei que eu ia dar lá. A salvação é um presente. Pai nenhum dá um presente para o filho e arranca depois. Mas vamos continuar aqui. Deus nos ressuscitou com Cristo. Você então foi salvo por meio de Cristo e você foi ressuscitado por meio de Cristo. E com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Olha que interessante. A Bíblia diz assim que Cristo veio à Terra, ficou aqui durante 33 anos, subiu ao Pai e assentou. Aonde que ele assentou? Você lembra? À direita. Algumas versões diz à destra do Pai. Agora a Bíblia está dizendo assim, ó, Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Aonde que você está sentado? À direita de quem? Do Pai. Então quer dizer, o Pai está aqui, ó. Deixa eu marcar aqui onde eu estou. O Pai está aqui, eu estou aqui. Sim ou não? Se eu quiser alguma coisa, o que eu faço? Ô Pai, me abençoa hoje, que o culto seja uma bênção. Ô Pai, essa semana foi corrido, eu não dei conta de fazer a pregação. Me dá uma luz aqui agora. Me abençoa, Senhor. Senhor, sabe que eu não estou sendo um bom filho, mas mesmo não sendo um bom filho, eu continuo sendo filho. Abençoa essa semana. Cuida da minha família. Minha esposa não está bem. Ela precisa de ajuda. Dá graça para mim orar por ela. Eu estou à direita do Pai. Está entendendo? Eu estou em Cristo. Não tem religião, não tem obra. Tudo é por meio de Cristo. A salvação é em Cristo. Aí a Bíblia continua dizendo aqui, Deus nos ressuscitou em Cristo, nos fez assentar em Cristo, para mostrar, versículo 7, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade, para conosco em Cristo Jesus. Como é que o Pai demonstra a bondade? Ele demonstra a bondade com você que está aí sentado, comigo, por intermédio de Cristo. Então ele não é bom com você porque você faz alguma coisa. Ele não é bom com você porque na hora do almoço um homem bateu na sua porta e você arrancou lá 5 bolinhos de arroz que a sua família ia almoçar e deu para o homem que está lá na frente. Está entendendo? Você pode fazer isso, mas você não é aceito por causa disso. Você não é aceito a sentar à direita do Pai, porque você não brigou com a sua esposa a semana inteira. Então essa semana eu estou consagrado, eu posso tomar a ceia tranquilo. Ah, essa semana vai ser uma bênção porque eu não falei um palavrão. Não é pelo que você faz, é pelo que Cristo já fez. Cristo já fez. Era hora de você falar amém. Amém. Versículo 8 agora. Ó, pois vocês são salvos pela... Você é salvo pela obra? Você é salvo pelo que você faz? Você é salvo pelas células que você multiplica? Você é salvo porque você é anfitrião? Você é salvo porque você é dizimista? Você é salvo porque você é ofertante? Não. Você é salvo pela graça. Vamos continuar. Por meio da fé. E isto não vem de vocês. É dom de Deus. O que é dom? Presente. A salvação não vem por você, vem por meio da fé. E isso é dom de Deus. Versículo 9. Não por obras. Ó por que não é por obras. Olha a continuação. Para ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. Por quê? Porque eu sou abençoado e meus filhos não têm nenhum problema de saúde. Sabe por quê? Porque eu sou crente desde os 6 anos de idade. Meu casamento é uma bênção. Uma bênção. É uma só alegria. Sabe por quê? Porque quando eu e a Bruna relacionamos, nós não demos um beijo na boca antes do casamento. Porque nós não tivemos relação sexual antes do casamento. Então, é por isso. Aí, coitado do irmão que entregou a vida para Jesus com 30 anos.
poxa, minha vida vai ser uma desgraça então, porque o tanto de cama que eu já deitei, já beijei tanta boca, agora eu vou casar. Quer dizer, eu estou enrolado, acabou minha vida. É casar para sofrer. Por quê? Porque o santo do pastor está dizendo o quê? Que minha vida é uma bênção, porque eu gasto horas e horas orando. Mentira! Que mentira! Não é por causa disso. Você é abençoado pela graça, não é pelo que você faz. Ah, sabe por que o pastor Bruno é abençoado? Que ele veio de São Paulo para cá e ele cuida de uma igreja e todo domingo ele prega. Você acha que eu sou abençoado por causa disso? Eu faço isso que eu quero, que eu gosto, tenho prazer. Eu saí de São Paulo e vivo bem aqui. Eu não sou abençoado porque eu fiz isso. Senão você vai sair daqui e vai lá para São Paulo e daí já é abençoado. A bênção não é uma posição geográfica, a bênção é uma posição em Deus. Eu sou abençoado porque eu estou nele. E não porque eu estou em Mauá, em São Paulo, na África, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa, na Ásia, não. Eu sou abençoado não por uma posição geográfica, eu sou abençoado por uma posição em Cristo. Eu estou em Cristo, por isso que eu sou abençoado. Desse jeito, qualquer um pode ser abençoado, porque qualquer um pode estar em Cristo. Só é por meio da fé. Eu creio e eu estou em Cristo. Se eu estou em Cristo, eu estou assentado à direita do Pai. Se eu estou à direita do Pai, é só virar aqui. Eu não preciso caminhar com a cruz nas costas, quilômetros. Eu não preciso peregrinar andando. Não, é só virar aqui do lado. Ele está aqui. Amém, gente? Não é pela obra, é o versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Você não é salvo pelas boas obras. Você é salvo para as boas obras. O irmão do louvor, se quiser subir aqui. Está entendendo? Eu não sou salvo pelas boas obras. Não é porque eu fiz uma boa ação que agora eu sou salvo. Não é porque eu fiz uma boa ação que agora eu vou ser abençoado. Não é porque eu ajudei uma senhora a atravessar a rua que eu vou ser recompensado por Deus. Eu não sou abençoado pelas obras. Eu sou abençoado para fazer as obras. Você é abençoado para fazer as obras e não para ser salvo por elas. A salvação é um dom de Deus, é um presente. Você não precisa fazer nada para alcançar. Já acabei respondendo a pergunta, né? Você não precisa fazer nada para alcançar. Há uns dias atrás eu coloquei lá no Instagram, tem aquele negócio de pergunta, né? Faça uma pergunta. Faça uma pergunta? Faça uma pergunta. Aí um irmão lá de São Paulo mandou uma pergunta assim para mim. Pastor, uma vez salvo, salvo para sempre? Ele quer saber sobre isso. É igual a pergunta. Aí eu escrevi assim para ele. Troca a palavra salvo por filho. Você já tem a resposta. Por quê? Uma vez filho, filho para sempre. Agora, você é filho? Se você é filho, você é salvo. Ah, mas eu desviei. Igual o filho pródigo. Filho pródigo era filho, não era filho? Ele decidiu fazer o quê? E curtir a vida. Ele deixou de ser filho? Ele continuou sendo filho. Ele só deixou de desfrutar do que tem dentro da casa do pai. Aí ele começou a comer comida de porco. Lembra disso? Lavagem. Por quê? Porque não estava mais na casa do pai. Deixa eu te falar uma coisa. Você é filho onde você estiver. A questão é, onde você está? Você está comendo lavagem ou você está comendo da comida da casa do pai? Não se iluda, não é por obra. Você não precisa fazer coisas. Eu prego aqui aos domingos e eu tenho prazer por isso, mas nem passa pela minha cabeça que eu sou mais abençoado ou menos abençoado que eu prego aqui no domingo. Porque senão, 50 pessoas não têm a oportunidade de ser abençoado como eu sou. Por quê? Porque eu tenho o microfone na mão. Não, não é por isso. Ah, eu sou abençoado porque eu uso camisa, enquanto o Gil usa camiseta. Não, isso é loucura. Sou abençoado porque eu deixo de tomar coca, porque eu deixo de comer carne, porque eu deixo de fazer maquiagem. Porque, não, o Senhor não está olhando para isso. Quando o Senhor olha para você, Ele não olha para a casca. Ele olha para dentro do seu coração. Por isso não se iluda, não pense que você tem que fazer algo. Não permita que a religião te intimide. Porque a religião vai querer te intimidar.
Olha aí, agora você está indo para a igreja, está fazendo isso, está falando isso, está vivendo desse jeito. Isso aí não está certo. Olha, para de ficar olhando para o seu pecado e comece a olhar para o seu Salvador. O que muda é para onde você está olhando. Quanto mais você olhar para você, mais defeitos você vai encontrar. É ou não é? Quando você olha para você, você não vê um monte de defeito? Chega uma hora que dá vontade de não ser você. É ou não é? Eu não acredito que eu sou desse jeito. Já era para mim ter mudado, mas eu não consigo mudar. Aí você desanima. Ah, não vou para a igreja, não. Não vou para a célula, não. Eu sou muito ruim. É exatamente isso que a religião quer fazer. Te intimidar. Igreja é lugar de gente santa, gente crente. Não, igreja é o prédio, a reunião é lugar de gente. Aqui tem gente de todo tipo. Tem gente que pensa diferente. Tem gente que acha de um jeito, tem gente que acha de outro. Não importa. Você não é salvo pelo que você pensa. Você é salvo pelo que Cristo pensa sobre você. E Jeremias diz assim, que ele tem pensamentos bons sobre você. Ele é bom. Deus é bom. Fica de pé no seu lugar. Aleluia. Feche os seus olhos.